Bom dia, meus alunos. Então, mais um dia de aula e hoje nós iremos ver expressões de concentração, ok? Vamos lá para o nosso slide. Então, começando aí, expressões de concentração. Então, vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? Conceituar as expressões de concentrações e descrever essas expressões de concentração, ok? Vamos mais à frente aí. Antes da gente começar, tem a legenda aí, ó, massa do soluto, que a gente vai chamar de M1, a massa do solvente, que nós iremos chamar de M2, e a massa da solução, que nós iremos chamar de M. E o volume da solução, que nós iremos usar aí o símbolo V, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode expressar as concentrações de solução? A primeira concentração aí que nós vamos ver é a concentração comum, ou também chamada de concentração em massa por volume de solução. Então, o que vai ser essa concentração? A concentração em massa, ela indica a quantidade de massa do soluto que se encontra dissolvido em um volume padrão de solução. Então, aqui, ó, a nossa fórmula. Concentração comum vai ser igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Em geral, a concentração da solução ela vai ser expressa em gramas de soluto por litro de solução. Gramas por litro. Mas também ela pode ser expressa em gramas por centímetro cúbico, quilograma por litro, ok? Vai depender de como você vai utilizar essa unidade na hora de calcular, tá bom? Então, quando dizemos, por exemplo, que uma solução possui concentração igual a 150 gramas por litro, isso significa que em cada litro de solução e não de solvente, há 150 gramas de soluto dissolvido. Ok? Vamos mais à frente. Vamos aplicar aí esse conceito de concentração comum, né? Então, a gente sabe que concentração comum é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Olha o que diz o problema. Calcule o volume de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 160 gramas por litro, que contém exatamente 40 gramas dessa substância. Então, ele quer aqui ó, o volume da solução, sendo que eu vou ter a concentração dela 160 gramas por litro, sendo que vai conter 40 gramas dessa substância. Então, como é que eu vou calcular? A concentração, 160 gramas por litro, ok? Vai ser igual à massa do soluto, 40 gramas, sobre o volume da solução. Então, o volume da solução vai ficar assim, ó, 40 gramas sobre 160 gramas por litro. Passo V para cá, passo V para cá e o número vem para cá. Então, vamos lá, fazendo a divisão, corta aqui, corta aqui. 4 por 16 vai dar 1 sobre 4. E corta grama com grama. 1/4 é 0,25 litros, ok? 0,25 litros. Então, aí, ó, a gente achou o volume da
solução. Olha aqui, ó, conseguimos achar o volume da solução. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra aplicação. Em uma solução aquosa de hidróxido de sódio, calcule a concentração em gramas por litro de uma solução que contém 4 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em 500 ml de solução. Ele quer a concentração aqui ó, em gramas por litro. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer? Fazer a letra A aqui. Ele disse que tem 4 gramas do soluto, ok? E o volume da solução é 500 ml. 500 ml. Só que ele quer a concentração em gramas, ó. Em gramas por litro. Então, como é que eu faço para passar esse 500 ml para litro? É só eu dividir por 1000. Daí eu vou ter 0,5 litros, ok? É só você fazer a correspondência aí, a regrinha de 3, né? 1 litro tem 1000 ml, 500 ml vai ter X. Daí vai dar 0,5 litros. Então, ele quer a concentração em gramas por litro. Então, concentração é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. 4 gramas para 0,5 litros, o que vai acontecer? 4 dividido por 0,5 vai dar 8 gramas por litro. Ok? Então, essa é a nossa concentração comum. Aí, aplicamos e resolvemos a letra A. Ok? Vamos lá. A letra B, como é que a gente resolve? Ó, para preparar 300 ml de uma solução dessa base com concentração de 5 gramas por litro, será preciso quanto de soluto? Então, ele quer preparar uma solução de 300 ml, sendo que a concentração dela é 5 gramas por litro. Então, ele quer saber quanto de soluto ele vai precisar. A gente aplica a fórmula. Vamos lá. Letra B. Nós temos, deixa eu fazer esse B aqui melhorzinho. Nós temos a letra B. Concentração, vamos ver a concentração de novo? 5 gramas por litro. Então, a concentração é 5 gramas por litro. Vamos lá. E o volume é de 300 ml. Volume igual a 300 ml. Então, ele quer a quantidade de soluto. A gente não sabe. Precisa calcular. Então, vamos lá. Opa, faltou um zero aqui, 300 ml. Para passar para litro, 300 ml, a gente divide por 1000, né? Vamos dividir por 1000. Divide por 1000. Que vai dar... Deixa eu fazer o zerinho aqui. Bolinha aqui, bolinha aqui. 0,3 litros, ok? Então, vamos lá. Concentração, massa do soluto, volume da solução. Qual é a concentração? 5 gramas por litro. 5 gramas por litro igual à massa do soluto sobre 0,3 litros, que é o que ele vai utilizar
para preparar a solução. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse, corta litro com litro. 0,3 vezes 5, a massa do soluto vai dar 1,5 gramas. Então, para preparar essa solução, ele vai precisar de 1,5 gramas de soluto. Soluto. Então, é esse o raciocínio que a gente utiliza para resolver as questões. Veja que não é muito difícil, né? É só você se ater à fórmula, pegar os dados que o problema dá e aplicar, ok? Vamos lá para a letra C. C. Qual será o volume em ml? Ó, nesse caso, ele quer o volume em mililitro, ml, de uma solução aquosa de hidróxido de sódio que possui exatamente 1 mol dessa substância, NaOH, igual a 40 gramas por mol, sendo que sua concentração é igual a 240 gramas por litro, ok? Então, vamos lá. Antes da gente entrar aí na questão do mol, né? Porque o problema ele fala qual será a concentração, né, o volume em ml de uma solução aquosa que possui exatamente 1 mol da substância. Então, eu vou explicar para vocês primeiro o que que é o mol, né? Então, vamos lá. O que que é o mol? O mol, ela é utilizada para explicar a quantidade de matéria, ok? E matéria é tudo que ocupa um volume e possui massa. Podemos relacionar o mol de qualquer matéria com sua massa. O termo mol ele tem origem no latim, que significa quantidade, tá bom? Então, o que que é o mol? Um mol de toda substância é a quantidade da sua massa. Então, quando eu falo 1 mol de hélio, eu estou falando da quantidade de massa do hélio, 4 gramas, tá? Então, quando eu falo 1 mol de H2O, eu estou falando eu vou calcular a massa molar, né? A massa molar, eu vou pegar massa molar do hidrogênio é 1, como eu tenho 2, 2 vezes 1. Mais massa do oxigênio, 16. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. 18 gramas. Então, 1 mol de H2O, eu vou ter 18 gramas, ok? Então, quando ele fala lá em 1 mol da substância, ele já dá até aqui, ó, nem precisa calcular. 1 mol dessa substância é 40 gramas, sendo que sua concentração é 240 gramas por litro. Então, vamos lá. A letra C. Ele fala que a concentração é 240 gramas por litro e a massa do soluto é de 1 mol, que equivale a 40 gramas. Aí ele quer o volume em quê? Em ml. Então, vamos lá. Vou usar a fórmula da concentração. Concentração é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Concentração 240 gramas por litro vai ser igual à massa do soluto sobre o volume que eu quero achar. A massa do soluto, ela é 40 gramas, né? 40 gramas.
Então, joga o volume para lá e passa isso para cá. O volume vai ser igual a 40 gramas sobre 240 gramas por litro. Aí corta grama com grama, 0 com 0. 4 dividido por 24, simplificando, vai dar 1 sobre 6 litros, né? 1 sobre 6 litros, ok? E aí, quanto vai dar aí essa divisão? Essa divisão ela vai dar aproximadamente 0,16. Peraí. Apagar aqui e fazer direitinho. Um 1,67 litros, né? Essa divisão dá 0,167 litros. Só que ele quer em quê? Ele quer em ml. Então, como é que eu passo de ml para litros? De litro para ml, no caso, né? De litro para ml, eu tenho que multiplicar por 1000, tá bom? Multiplicando por 1000, o volume em ml, vou botar aqui do lado, tá? Ele vai andar 3 casas, não é isso? 3 zeros, multiplicando por 1000, anda 3 casas. 1, 2, 3. Vai dar 167 ml. 167 ml. Então, essa é a nossa resposta aí para a concentração comum, tá ok? Então, vamos mais à frente. Densidade da solução. Então, o que é a densidade da solução? É a relação entre a massa da solução, olha aqui, não é massa do soluto, é massa da solução, e o volume da solução, tá bom? Então, professor, como é que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente, M1 mais M2. É por isso que eu mostrei aquela legenda no início, para você se basear na hora dos cálculos, ok? Então, ó, M1 mais M2, tá bom? É a massa da solução, massa do soluto mais a massa do solvente, sobre o volume da solução. Então, vamos lá. Como é que a gente... Quais são as unidades de densidade? Então, ela pode ser expressa em gramas por mililitro, gramas por centímetro cúbico e quilograma por litro. Tá? Toma cuidado que muitas vezes o aluno, o estudante, quando ele se depara com questões de densidade ou questões envolvendo densidade e concentração, ele confunde esses termos, tá bom? Então, densidade é uma coisa, concentração comum é outra, apesar de terem unidades parecidas, ok? Então, vamos lá. Densidade é massa da solução sobre o volume da solução. A concentração comum, ela vai ser massa do soluto sobre o volume da solução. Então, vamos lá. Quando dizemos que uma solução apresenta, por exemplo, densidade igual a 0,8 gramas por mililitro, isso significa que a cada 1 mililitro da solução tem massa igual a 0,8, tá bom? Então, a massa da solução vai ser 0,8 a cada 1 ml, tá? 0,8 gramas
para 1 ml de solução. Vamos aplicar aí, ó. A massa em gramas de 350 mililitros de uma solução aquosa de hidróxido de sódio com densidade 1,8 gramas por mililitro. É de... Então, ó, a massa em gramas de 350 mililitros de solução, sendo que ele me dá a densidade de 1,8 gramas por mililitro. Então, vamos lá, a densidade é igual à massa da solução, M normal, sem o número, sobre o volume da solução. Quem M é a densidade? Olha aqui, ó. 1,8 gramas por ml. A massa é o que eu quero descobrir sobre o volume. Como está em ml, não preciso transformar. 350 ml. Corta ml com ml. 350 vezes 1,8. Quanto vai dar isso aí? 350 vezes 1,8 vai dar a massa de 630 gramas, ok? Então, para eu fazer uma solução com densidade 1,8 gramas por mililitro, eu preciso de 630 gramas, ok? E aí, eu vou ter essa solução. Então, aqui, ó, a gente descobriu a massa da solução. Descobrimos a massa da solução. Aplicação, outra aplicação. Uma solução cuja densidade, ó, ele já dá, fala que é uma solução e dá a densidade, 2.300 gramas por litro. Foi preparada dissolvendo-se 320 gramas de hidróxido de potássio em 1.520 centímetros cúbicos de água. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o valor da massa e do volume da solução? Então, vamos lá. A gente vai calcular a massa e o volume da solução. Primeiro, nós vamos descobrir a massa da água, né? Como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, e eu tenho 1.520 centímetros cúbicos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e aplicar a densidade aí, ó. Densidade é igual a massa. No caso, como é a água, é a massa da água sobre o volume, né? Para eu descobrir a massa da água, eu tenho que multiplicar a densidade vezes o volume. A densidade eu tenho que é 1. Como é 1, gente, eu vou fazer direto aqui. Você vai pegar 1.520. Deixa eu fazer aqui embaixo. Fazer aqui embaixo. 1.520 centímetros cúbicos vezes 1 grama sobre centímetros cúbico. Aí eu corto centímetro cúbico com centímetro cúbico, multiplicando, vou botar o resultado aqui em cima. 1.520 gramas. Então, eu descobri a massa da água. Sabendo disso, dá para a gente saber a massa da solução. Massa da solução, ó, quem é o solvente? É o hidróxido de potássio. 320 mais 1.520. Essa massa vai dar quanto? 1.840 gramas. Descobrimos a massa da solução. E agora ele quer o volume da solução. Vamos lá, vou fazer aqui, ó. A gente sabe que a densidade ela é 2.300 gramas
por litro. Ok? E a massa da solução é 1840. Ok? Então, a gente vai aplicar. O volume da solução é o quê? É a massa sobre a densidade. A massa da solução, 1840 sobre 40 gramas sobre 2.300 gramas por litro. Corta grama com grama, zero com zero. 184 dividido por 230. 184 dividido por 230 vai dar 0,8 o quê? 0,8 litros, né? 0,8 litros. Viu? É bem simples, gente. Só você interpretar o problema, ok? Interpretou, pegou os dados, aplicou na fórmula. Não tem mistério aí, não, tá? Então, aí resolvemos, achamos 0,8 litros. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele quer só o volume, não quer que transforme, não. Agora vamos para molaridade, ou concentração molar, e também conhecida como quantidade de matéria de soluto por litro de solução. Então, o que que é isso, gente? A concentração e quantidade de matéria é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, que na química a gente chama de mol, tá? E o volume da solução em litros. E aqui está a fórmula. O que que é o mol? É a massa da substância sobre a sua massa molar, ok? Então, isso aqui é o N. Ele substituiu aqui por N. Sobre o volume da solução, ok? Aqui, ó, massa da substância dividido pela sua massa molar vezes o volume. Pode-se utilizar essa fórmula ou essa aqui, tá? Não tem problema. Então, esse M mais cursivo aí, vamos dizer, representa a concentração molar. N é a quantidade de mols por soluto. V, o volume da solução. E o Mzão aí, que a gente chama, Mzão 1, massa molar do soluto. Então, vamos lá. Vamos aplicar isso aí, né? Aqui tem exemplo de mol, que eu já utilizei, né? Que significa quantidade. Então, o mol de toda substância indica a quantidade de matéria. É como se fosse a dúzia. Quando nós vamos comprar o ovo no mercado, né? Você vai no mercadinho. Ah, me vê uma dúzia de ovos. Uma dúzia, vou botar um D aqui, significa 12 ovos. O mol, ele obedece esse mesmo sentido aí. Então, o mol de toda substância é a massa dela, ok? A massa molar, tá? É a massa molar. Então, vamos em frente. Atenção! É importante observar que, nesse caso, por definição, o volume da solução deve ser expresso em litros, ok? Quando se diz, por exemplo, que uma solução possui concentração e quantidade de matéria igual a 2,5 mol por litro, isso significa que existem 2,5 mol de soluto a cada litro de solução. Não é solvente, tá? É solução. Então, eu vou ter 2,5 mol, a quantidade de matéria, para 1 litro de solução. Fiquem ligados aí nessa observação, ok? Vamos lá. Concentração molar em soluções iônicas. Então, como é que vai funcionar a concentração em soluções iônicas? Então, a gente aqui, ó, tem um sal, né? Cloreto de cálcio. E quando ele sofre dissociação,
ele libera o cátion cálcio e o ânion cloreto. Então, o que vai ficar? Ó? As proporções vão ficar 1:2, né? Eu tenho 2 cloros, então vai formar 2 cloretos. Eu tenho um cálcio, forma um cátion cálcio. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu tenho a proporção, ela vai ser 1 mol de cloreto de cálcio, para 1 mol do cátion de cálcio e 2 mols do ânion cloreto. Vamos dizer que eu tenho 0,5 mol por litro de concentração. Então, essa concentração ela vai obedecer à proporção. Se é 0,5 que eu tenho de concentração, 1:1 vai ser 0,5 também. 1:2 vai ser o dobro, 0,5. O dobro de 0,5 vai ser 1, né? Então, aí você vai ter a concentração do cátion cálcio, 0,5 mol por litro, e a concentração do íon cloreto, 1 mol por litro, tá bom? Então, é assim que você vai proceder quando você calcular concentração molar em soluções iônicas, tá bom? Vamos em frente. Vamos aplicar aí uma solução de 368 gramas de glicerina. Então, ele dá a fórmula aqui, ó. Em 1.600 gramas de água, apresenta a densidade 1,044 gramas por centímetro cúbico, né? Ficou 3 aqui meio baixo, mas é centímetro cúbicos aí, tá? Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Então, vamos lá. Ele quer a concentração em mol por litro. Então, vamos prestar atenção aqui no problema. Ele quer a concentração em mol por litro. Ele dá a densidade da solução e ele dá a quantidade de massa dessa solução. Massa do soluto e a massa da solução, do solvente, no caso, 1.600 gramas de água. Então, ó, se eu tenho a massa do soluto, 368 gramas, e a massa do solvente, 1.600 gramas, é só eu pegar e somar. Eu tenho a massa da solução. Somando, eu vou ter 1.968 gramas. Por que, professor, o senhor está fazendo isso? Para eu achar o volume da solução e, a partir daí, a gente calcular a concentração molar, tá bom? Então, eu já tenho a densidade dessa solução, que é 1,044 gramas por centímetro cúbico. Então, eu vou calcular o volume. O volume é igual à massa da solução sobre a densidade, que vai ficar 1.968 gramas sobre 1,044 gramas por centímetro cúbico. O volume vai dar quanto aí? Então, calculando essa divisão, 1.968 dividido por 1,044, né? Vai dar aproximadamente 1.885, tá bom? 1.885 o quê? Corta grama com grama, sobra centímetro cúbico. Beleza? Centímetro cúbico. Mas aí você pode, como ele quer a concentração em mol por litro, lembre-se, vamos passar aqui para outra página, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, se eu tenho 1.800,
1885 centímetro cúbico, eu vou ter o quê? 1885 ml. E dá para a gente passar isso aqui para litro, tá? Vou fazer aqui o volume. Em litros, eu vou pegar e vou... 1885 e vou dividir por 1.000. E aí vai dar quanto? Anda uma, duas, três, né? 1,885 litros. Agora eu tenho o volume da solução em litros, tá bom? Só que não terminou aí. A concentração molar, ela exige a quantidade de matérias em mol, né? Eu tenho que calcular a quantidade de mols. Sendo que no problema ele fala que eu tenho 368 gramas de glicerina, ok? Então, a glicerina, a fórmula dela é C3H8O3, né? Como é que a gente calcula a massa molar da glicerina, já que a gente tem a massa dela, para calcular o número de mols? Vamos lá. Aqui no exercício ele já dá, ó, as massas atômicas. Então, eu pego as massas atômicas e calculo, ok? Aqui as massas atômicas. Vamos lá. 3 vezes 12, que é a massa atômica do carbono. Como eu tenho 3 carbono, 3 vezes 12. 8 vezes 1, 8 hidrogênios vezes 1, que é a sua massa atômica, mais 3 vezes 16, que é a sua massa atômica. Como eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes 16. Quanto vai dar isso aqui? Vamos lá, fazer por parte. Aqui vai dar 36, mais 8 vezes 1, 8, mais 3 vezes 16, 48. Deixa eu apagar aqui para ajeitar. Apaguei. Fazer melhorzinho aqui. Aqui, aqui e aqui. Então, essa soma vai dar quanto? 92, não é isso? Então, 8 mais 36, 44, 44 mais 48, 92 o quê? Gramas. Agora dá para a gente calcular. Então, vamos lá. A concentração molar vai ser igual à massa da glicerina, que é quanto? 368 sobre a massa molar, que a gente descobriu, gramas por mol, é isso? 92 vezes o volume, 1,885 litros. Então, vamos lá. Quanto vai dar isso aí? Vai dar aproximadamente, essa divisão, 2,12 mol por litro, tá bom? Então, aqui a gente achou a nossa concentração molar, ok? Bem simples de fazer. Dá muito trabalho, mas é bem simples de fazer, tá bom? Vamos já mais à frente.
Vamos lá. A concentração de íons fluoreto em uma água de uso doméstico é de... Então, ele dá a concentração aqui ó, em mol por litro. 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água por dia, ao fim do dia, a massa do fluoreto em miligramas que a pessoa ingeriu é igual a... Então, vamos lá, né? Vamos calcular. Eu tenho a concentração 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro, tá bom? E eu tenho o volume da solução. 3 litros, tá bom? Ele quer o quê? A massa do fluoreto em miligrama, tá bom? Ele não quer em grama, ele quer em miligrama. Então, vamos lá. Sendo que ele já dá aqui ó, a massa molar. Por que que ele deu a massa molar, professor? Porque ele não quer a massa em miligrama? Então, a gente vai ter que tirar de mol por litro e passar para gramas por litro, ok? Então, vamos lá. Como a gente vai resolver? Primeiro, eu tenho que descobrir a massa que eu tenho em 5 gramas, em 5 gramas, em 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, vamos lá. Qual é a fórmula que a gente pode usar aí? Eu posso usar o seguinte raciocínio, tá? 1 mol do íon fluoreto tem 19 gramas. Ok? Professor, da onde você tirou isso? Daqui, ó. Massa molar do fluoreto, 19 gramas por mol. Então, quer dizer que 1 mol eu tenho 19 gramas. Vamos lá. Ele fala que a concentração é de 5 vezes 10 a menos 5 mol, né? Então, quantas gramas isso equivale? X. Faz a regrinha de 3, né? X vai ser igual 5 vezes 19. 5 vezes 9, 45. Baixo 5 vai o 4 em cima. Vai dar o quê? 95 vezes 10 a menos 5 mol. Mol não. Vai dar gramas. Descobriu a quantidade em gramas. Então, isso significa o quê? Significa que essa quantidade em mols passando para grama essa quantidade em mols passando para a grama equivale a 95 vezes 10 a menos 5. Se você quiser deixar mais bonitinho na regra de notação científica, vai ficar 9,5 vezes 10 a menos 4. Sem problema, tá bom? É porque como a gente ainda vai continuar os cálculos, a gente deixa para ajeitar no final. Mas você que gosta de deixar bem certinho, pode deixar assim. 9,5 vezes 10 a menos 4. Então, eu sei que 1 litro, eu tenho essa quantidade em massa. Só que a pessoa lá, ela tomou quantos litros? Olha aqui, ó. Ela tomou 3 litros dessa água, ok? Tomou 3 litros. Então, a gente vai ver quantos litros equivale aí, quanto de massa equivale a esses 3 litros aí. Então, vamos lá. A concentração é 9,5 vezes 10 a menos 4 gramas para quanto? 1 litro. Lembra que a gente passou de mol, era em mol, passamos para grama. Então, é 9,5 gramas. 9,5 vezes 10 a menos 4 gramas para 1 litro. Só que a moça tomou quanto? 3 litros. Quantas gramas equivale?
x, mais uma regrinha de 3 aí para a gente fazer. Fazendo a regra de 3, quanto vai dar? 9,5 vezes 3 vai ficar assim, ó. Próxima folha. Vamos lá. 3 vezes 9,5 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 9, 27, mais 1 que foi, né? 28. Andou só uma casa, andou uma casa na vírgula. Vezes 10 a menos 4, o quê? Gramas. Então, isso aqui, quando ela ingeriu 3 litros, ela ingeriu essa quantidade de massa em gramas. Só que o problema, ele pede em quê? Em miligrama. Então, vamos lá. Vou ajeitar aqui, botar em notação científica, que fica fácil para a gente calcular. Andou mais uma vírgula para a esquerda, aqui aumenta. Aqui aumenta. Em vez de 10 a menos 4, vai ficar 10 a menos 3, né? Então, vai ficar 2,85 vezes 10 a menos 3 gramas, tá? Ajeitei na regra da notação científica. Agora, eu vou pegar esse valor, aqui é vezes, tá? E passar para miligrama. Para passar de miligrama para grama, eu tenho que multiplicar por quanto? 1.000, né? 1.000 equivale a 10 ao cubo, tá? Então, 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo, isso vai dar 1, né? Então, posso cortar aqui. Ó. Aí, 1 vezes 2,85 é 2,85 o quê? Miligramas, tá? Acabou a conta. Professor, por que 10 ao cubo? Voltando, por que é 10 ao cubo? Quando eu quero passar de grama para miligrama, lembra lá da regra das casinhas? Grama, decigrama, centigrama, miligrama, né? Aí, cada casa que eu avanço para a direita, eu multiplico por 10, né? Multiplica por 10. Vou fazer direitinho aqui. Multiplico por 10. Aqui, ó, por 10. Andou outra, multiplico por 10 de novo. Andou outra, multiplico por 10 de novo. Isso vai dar 10 vezes 10 vezes 10, 1.000, que é 10 ao cubo. Então, eu multiplico esse valor em gramas vezes 10 ao cubo, que vai dar, corta aqui, 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo, 2,85 miligramas, ok? Então, vamos lá, só para elucidar aqui, como eu tenho potência de mesma base, repete a base e soma. Menos 3 mais 3 dá 0, 10 elevado a 0 é 1, 1 vezes 2,85, 2,85 miligramas. E assim chegamos à resposta aí do exercício e aprendemos como calcular a concentração molar. Então, gente, por hoje é só, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha em relação a este assunto ou em relação a questões envolvendo esse assunto, tá aí os meus canais para você me seguir, procurar, ok? Dê o seu like, curta aí, se inscreva e até a próxima. Um grande abraço a todos e tchau!